Ah, tá. Vê se apareceu aí. Apareceu? Apareceu. Ótimo. Muito bem. Então, nosso objetivo era preencher a tabela, né, encontrarmos os valores aí e aplicar aquela regrinha que eu expliquei para vocês, certo? Aquele truquezinho para vocês não precisarem da calculadora. Aí eu passei para vocês aquela atividadezinha. E abaixo, coloquei lá, raiz décima D. Só que está errado, tá, gente? Do jeito que está aí no documento. 10 elevado, né? 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, a 3, ok? Então, você procurando esses valores aí, você não precisa de calculadora, tá? Então, nós fizemos algum desse... Não, né? Não, prof. Como é que fazia? Muito bem. Fiz o primeiro. Ah, a gente fez o primeiro, né? Ó, nós encontramos a concentração de H+. Certo? Ó. Certo, prof. Ok? Então, na primeira coluna aí, ó, o pH do suco de limão era 2,3. E aí nós encontramos a concentração de H+. Concentração de H+, igual a 5 vezes 10 elevado a menos 3, nós encontramos, certo? Agora, para nós encontrarmos o pOH, é só a gente lembrar daquela fórmula que pH mais pOH é igual a 14, certo? Então, é só tirar de 14 o pH. Então, 14 menos 2,3, qual vai ser o valor do pH? 11,7. 11,7. Nossa, minha caneta tá ruim. 11,7, perfeito. Agora, o pOH. O pOH, nós vamos utilizar qual fórmula? A fórmula do KW, certo? Então, a gente sabe que a 25 graus Celsius, o KW é igual a 1 vezes 10 elevado a 14. Então, utilizando a fórmula do KW, nós temos que a concentração de H+, vezes a concentração de íons OH-. Então, a concentração de íons OH- vai ser igual a 1 vezes 10 elevado a menos 14, lembrando que a 25 graus Celsius, esse valor não muda, dividido por 5,01 vezes 10 elevado a menos 3. A gente pode deixar 5, para facilitar a vida. Então, olha só, como é que a gente vai proceder aqui? E, gente, ligação bem no momento inapropriado, olha só. Ai, o celular apaga, não sei porquê. Ai, daí. Não, peraí, gente, só um minuto. Ah, sim. Pronto. Olha só. Agora, o que a gente faz aqui, ó? Para facilitar. Esqueça as bases aqui, ó. 1 dividido por 5, quanto dá? 0,2. 0,2. Agora, a gente conserva a base. Como é divisão aqui, a gente vai subtrair os expoentes. Então, menos 14, menos 3, menos com menos, vai dar mais. Certo? Então, eu devia R$14. Paguei 3, estou devendo quanto agora? Menos 11. 11. Então, 0,2
vezes 10 elevado a menos 11. Tá correto deixar assim? Não. Não. Não, né? A gente precisa andar para a direita. Quando a gente anda para a direita, a gente aumenta ou diminui o expoente? Aumenta. Aumenta. Você tem certeza disso, né? Lembra que, ó, o número Não, está diminui. negativo, né? A Diminui, gente diminui, tá? Lembra que isso aqui, ó, a gente está do lado negativo da reta, hein? Se a gente andar para a esquerda, o expoente aumenta. Então, quantas casas a gente precisa andar para a direita para que o número fique certinho? Uma. Uma. Então, o número de casas que a gente precisar andar para a direita é o número de unidades que a gente vai diminuir do expoente, certo? Certo. Então, para que número que vai o menos 11? Vai para menos 12 ou menos 10? 12. Menos 12, tá? Lembra que nós estamos do lado negativo da reta. Então, a concentração de íons OH- é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 12. Tudo bem, crianças? Sim, pronto. Beleza. Então, agora vamos para a segunda linha. Na segunda linha, nós temos aí o sangue humano, forneceu para nós POH igual a 6,6. Então, olha, POH igual a 6,6, para a gente encontrar a concentração de íons OH-, é 10 elevado a menos POH, que é o antilog. Gente, espera aí só um minutinho que eu vou trocar de caneta, porque essa caneta tá falhando. E agora é melhor. Muito bem. Então, agora a gente vai jogar aqui o antilog. Então, vai ficar concentração de OH- igual a 10 elevado a menos 6,6. Certo? Então, olha só, o que a gente vai fazer agora? Vamos aplicar aquelas regrinhas lá que eu mostrei para vocês, aquele truquezinho lá para a gente resolver a questão. Então, primeiro a gente vai separar característica e mantícia, certo? Lembra que eu falei para vocês? Ó, esse primeiro número é característica e esse aqui é mantícia. Ok? Lembram-se disso? Sim, prof. Então, olha só, vai ficar assim. 10 elevado a menos 6 vezes 10 elevado a menos 0,6. Tudo bem? Concorda comigo que dá a mesma coisa? Sim. É multiplicação, né? A gente vai conservar a base e somos expoentes. Então, vai dar a mesma coisa. Aí, o que a gente faz agora? A gente vai introduzir aqui no meio 10 a menos 1 vezes 10 elevado a 1. Certo? Por quê? Quanto é que dá isso aqui? Conserva a base. Agora, o que a gente faz? Somos expoentes. Menos 1 mais 1, quanto dá? Menos 7. Menos 1 mais 1, quanto dá? Quanto, gente? 0. 0. 0. E aí a gente aprendeu que todo número elevado a 0 é igual a 1. 1. Então é 1 que a gente está inserindo ali no meio, certo? Todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Concorda comigo? Sim. Então a gente está inserindo o número 1, tá bom? Então olha só. E é nessa ordem aqui que a gente vai colocar. Menos 1, depois 1, ok? Então agora a gente vai inserir aqui no meio. Então vai ficar assim, ó. 10 elevado a menos 6 vezes 10 elevado a menos 1. Deixamos separado. Vezes 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a menos 0,6. Ok? A gente separa. Feito isso, olha só. Aqui a gente vai conservar a base e somar os expoentes. Menos 6 menos 1, quanto dá? Menos 7. Menos 7. Menos 7. Perfeito.
ó. Então, essa parte está pronta. Agora, aqui que a gente vai trabalhar, hein? Então, agora, olha, conservo a base aqui, ok? E somos expoentes, ó. 1 mais menos 0,6, quanto dá? 0,4. 0,4. Perfeito. Aí eu tenho que me lembrar do seguinte, que 0,4, né, é um expoente fracionário, equivale a 4 sobre 10. Não é isso? Concorda? Sim. 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 Então, olha, então vai ficar assim. Vou deixar aqui o 10 elevado a menos 7, que a gente já encontrou, vezes 10 elevado a 4 sobre 10. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai transformar esse número em raiz. Então, vai ficar assim, ó. Raiz décima de 10 elevado a 4 vezes 10 elevado a menos 7. Agora, dá uma olhadinha lá na atividade que eu passei para vocês. Eu coloquei qual é a raiz décima de 10 elevado a 4. 2,51. Então, 2,51 vezes 10 elevado a menos 7. Isso daqui, ó, não tem como a gente calcular, ok? Então, o valor já coloquei o valor certinho, o valor da calculadora, tá bom? Então, gente, olha só, se você jogar lá na sua calculadora científica 10 elevado a menos 6,6, você vai chegar em 2,51 vezes 10 elevado a menos 7, tá? Se você tirar o antilog, ok? Então, para facilitar a vida, pensando, né, que a gente não tem calculadora na maioria das vezes, melhor, nunca, né, você tem calculadora quando você vai fazer um concurso, quando você vai fazer um vestibular, então é ideal que vocês saibam fazer isso aqui, tá bom? E, ó, são poucas as raízes que vocês precisam decorar. Então, olha só. Então, se nós temos concentração de OH- igual a 2,51 vezes 10 elevado a menos 7, para nós encontrarmos a concentração de H+, qual fórmula a gente vai usar? KW. De KW. Então, vai ficar assim, concentração de H+ é igual a KW sobre concentração de OH-. Então, KW 1 vezes 10 elevado a menos 14, dividido por 2,51 vezes 10 elevado a menos 7. Ok? Então, olha só, quanto é 1 dividido por 2,5? 0,4. 0,4? Isso. Então, 0,4, conservo a base, vezes 10, e subtrai os expoentes. Então, menos 14, menos 7. Menos com menos dá mais. Então, eu devia R$14 e paguei 7. Estou devendo quanto? 7. 7. 7. Então, 0,4 vezes 10 elevado a menos 7. Tá certo deixar assim? Não. Não. A gente vai andar para a esquerda ou para a direita? Direito. Quantas casas? Uma. Então, se eu vou andar uma, eu vou aumentar uma unidade, certo? Ou vou diminuir uma unidade? Aumentar. Aumentar, então vai ser menos 6, é isso? Não, diminuir. Ai, isso é muito confuso. Vai dar menos 8. Isso, não esqueça. Se for para a direita, diminui o expoente. Se for para a esquerda, aumenta. Então, fica 4 vezes 10 elevado a... Menos 8. Menos 8. Menos 8. Muito bem, criança. Perfeito. Muito bem. Então, agora o que a gente precisa? Achar o log, né? Se a gente achar o log, a gente acha o pH e o pOH. Então, olha só. Aqui, nós vamos precisar do log de 4. Alguém sabe aí o log de 4?
Calma, professor, que Zero você tá, vírgula. Ah, você tá agora tentando a gente vai descobrir achar o... Ah, mas o pH pH... agora. Então, mas ele não deu o pH? Não é só subtrair de 14? Ah, pode ser também. Ah, tudo bem, eu queria fazer a conta, mas você não quer? Ah, não, sim, é porque ele não deu a informação do log de 4. Não, não tem problema, mas isso aí a gente log de 4 seria o 0,6, certo? Ah, sim, então faz a conta aí. Desculpa. Eu ia fazer para a gente, justamente, né, para aqueles que já esqueceram como é que encontra o pH, lembrar. Desculpa, vou pra te fazer. Não, meu amor. Ó, então, vamos lá. Então, aqui, o que a gente vai fazer é menos log da concentração de H+, certo? Mas, Gabi, você está certinha. Você escolhe sempre aquele que você acha mais fácil fazer. Sim, Bom? é que eu pensei que você tinha esquecido que ele tinha dado o pH. Não, mas eu também tinha esquecido, viu, na realidade. Nessa parte você tem razão. Então, 4 vezes 10 elevado a menos 8. Aí a gente precisa lembrar do quê? Das propriedades de log, certo? Aqui, olha, nós temos uma multiplicação. No lugar da multiplicação, vira o quê? Vira uma soma, certo? Então, vai ficar menos log de 4 mais o log de 10 elevado a menos 8. Quando a gente tem expoente, o que a gente faz com esse expoente? Tomba. Tomba. Então, ele vem para cá. Então, vai ficar menos log de 4 mais menos 8 vezes o log de 10. Quanto é o log de 10? 1. Muito bem. Então, ó, log de 4, 0,6, certo? Aí aqui, ó, 8 vezes 1 vai dar 8. Então, aqui, ó, mais com menos vai dar menos. Então, aqui, menos 8. Quanto dá? 0,6 menos 8. Menos 7,4. Então, fica menos 7,4. Menos com menos dá mais. Então, pH igual a 7,4. Olha só para comprovar, hein, que se a gente utilizar uma fórmula ou outra, a gente chega no mesmo resultado. Certo? Sim. Quem fez o POH, conta com o POH, também chegou em 7,4, mesmo resultado. Não, calma. Agora nós estamos no fermento químico. No fermento químico, a informação é a concentração de H+. Concentração de H+, igual a 3,98 vezes 10 elevado a menos 9. Okay? E aí nós temos que encontrar o restante. O que vocês preferem encontrar primeiro? A concentração de OH. Porque aí é só fazer pelo KW, né? Isso, beleza. Então vai ficar concentração de OH menos é igual a KW sobre concentração de H+. Então, 1 vezes 10 elevado a menos 14 sobre... Olha só, vocês concordam comigo? Esse número aqui está muito próximo de quem? De 4. De 4, para facilitar a vida, né? A gente está fazendo vestibular, acho que é inteligente a gente arredondar esse número, não? Sim, pro. Não é verdade? E aí o que acontece? Você vai encontrar um número muito próximo da alternativa que vai ser apresentada para você. E não vai perder tempo fazendo cálculo com um número quebrado, certo? Então, ó, vou arredondar esse número aqui para 4, tá? Então, 4 vezes 10 elevado a menos 9, ok? Quanto é 1 dividido por 4? 0,25. Então, 0,25, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. Então, fica menos 14, menos 9. Menos com menos dá mais. Eu devia R$14, paguei 9. Estou devendo quanto agora? Menos 5. Quanto? Menos 5. Menos 5.
Então, concentração de OH- é igual a 0,25 vezes 10 elevado a menos 5. Está correto deixar assim? Não. O que a gente faz? Move uma casa para a direita. Uma casa para a direita vai fazer o que com o expoente? Diminuir. 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 Então, vai ficar vezes 10 elevado a menos 4, certo? Não. Não, menos 6. Ah, menos 6. Isso aí. Tudo bem. Então, encontramos a concentração de OH-, certo? Sim, prof. O que a gente faz agora? Agora a gente precisa encontrar pH ou pOH. Então, olha só. Aqui 2,5, aqui 4, é mais fácil a gente ir pelo pH, né? Então, vamos lá. Menos log de 4 vezes 10 elevado a menos 9. A gente já sabe o log de 4. Então, menos. Agora a gente vai aplicar as propriedades de logaritmo. Então, vai ficar menos log de 4. Aqui é multiplicação, então vira soma. Mais log de 10 elevado a menos 9. Aqui nós temos um expoente. Esse expoente tomba. Então, vai ficar menos log de 4 mais menos 9 vezes o log de 10. Quanto vale o log de 10? 1. 1, muito bem. Então, e o log de 4, quanto é? 0,6. Isso aí, então 0,6, 9 vezes 1 vai dar 9, mais com menos vai dar menos, então fica menos 9. Então, quanto é 0,6 menos 9? É menos 8,4. Isso, então menos 8,4. E menos com menos vai dar mais. Então, pH igual a 8,4. Prontinho. Encontramos o valor do pH. Agora o pOH. pOH a gente pode jogar naquela fórmula que pH mais pOH é igual a 14. Então, é só tirar de 14. Então, pOH é igual a 14 menos 8,4. Qual é o valor do pH? 5,6. pH, perdão. 5. 5,6. Perfeito. Tudo bem, gente? Sim, prof. Muito bem. Alguma dúvida até aqui? Não? Não? Ótimo. Muito bem. Então, agora nós vamos para a água do mar. Na água do mar, nós temos a informação de que a concentração de íons OH- é igual a 5 vezes 10 elevado a menos 7. Então, olha só. O que a gente vai fazer aqui? A gente pode, por exemplo, já achar o pOH. pOH é igual a... esqueci qual é o log de 5. Também lembrei o log de 5? Eu acho que é 0,7, não é? Perfeito, é isso mesmo. Log de 5 igual a 0,7. Muito bem. Então, ó, vamos achar aqui o pOH, ok? Então, ó, mesma coisa. Menos log de 5 vezes 10 elevado a menos 7. Muito bem. Então, pOH é igual a menos, aqui é multiplicação, então a gente vai transformar isso em soma. Então, log de 5 mais log de 10 elevado a menos 7. Esse menos 7 é expoente, então ele vai tombar. Então, pOH é igual a menos log de 5, que é 0,7, mais menos 7 vezes o log de 10. Quanto que é o log de 10? 1. 1. Então, fica 7 vezes 1. Então, pOH é igual a menos 0,7 mais com menos vai dar menos. Então, menos 7. Quanto é 7? 0,7 menos 7?
6,3. Menos 6,3. Então, fica menos 6,3. Menos com menos dá mais. Então, POH é igual a 6,3. Ok? Ok, Pro. O que a gente faz agora? Qual fórmula a gente vai usar? Subtrai de 14. Pra achar o pH. Isso aí. Então, pH vai ser igual a 14 menos 6,3, que vai dar 7,7. 7,7. Perfeito. Detalhe, vocês poderiam ter escolhido outro caminho, né? A gente decidiu, a partir da concentração de OH- calcular o pOH, mas a gente poderia ter calculado a concentração de H+ primeiro, depois calcular o pH, certo? Então, Certo. cada um escolhe um caminho. O caminho que achar mais fácil. Então, ok, aqui calculamos. O que a gente pode fazer agora, então? O que está faltando? Concentração. Concentração de H+. Olha só, a gente tem duas formas. Ou a gente joga aqui, ó, antilog, e aí a gente vai usar aquele truquezinho, né? Vai ficar 10 elevado a menos 7,7. Ou a gente usa a fórmula de KW, que a gente tem a concentração aqui, ó, de OH-. Qual forma vocês querem? KW ou o antilog? Vai pela mais difícil. Que é o antilog. Qual que é mais difícil? Antilog? É. Então tá, então vamos por aqui, então. Porque você precisa decorar, né, aquele caminhozinho. Então, vamos lá, olha só. Então, a concentração de H+ é igual a 10 elevado a menos 7,7. É um expoente fracionário. Então, a gente primeiro vai separar aqui, ó, característica imantista. Então, vai ficar 10 elevado a menos 7 vezes 10. Ou melhor, vocês vão falar para mim o que eu vou fazer agora. Só para ver se vocês já entenderam. Fala para mim. Separando, como fica? Vai ficar 10 elevado a menos 7 vezes 10 elevado a menos 0,7. Perfeito. Porque se você fizer a soma, vai ser igual a 10 elevado a menos 7,7. Ok? O que a gente faz agora? Aí depois vai colocar o 10 elevado a menos 1. Aí vai ficar 10 elevado a menos 7 vezes 10 elevado a menos 1 vezes 10 elevado a menos 1 vezes 10 elevado a menos 0,7. 10 elevado a quanto? A 1. Né? A 1, é isso. Lembra que o menos 1 mais 1, que vai dar 0, todo número elevado a 0 é igual a 1. Ok? Lembra disso. Então, aqui 1 e aqui 10 a menos 0,7. Perfeito. Então, agora faz aí. Quanto é que deu aqui? Vai dar 10 elevado a menos 8. Menos 8. E aqui? Menos 3. 0,3. 0,3. Isso, perfeito. Então, ó, quando eu chego aqui, ó, isso aqui é um expoente fracionário, que é o mesmo que 3 sobre 10, certo? Então, fica 10 elevado a menos 8 vezes 10 elevado a 3 sobre 10. Ah, e aqui eu coloquei um negativo. Não pode, aqui não dá negativo, tá positivo. Certo? O que vai acontecer agora? Isso aqui Vai vira ficar... raiz. Isso. Isso, fala para mim. Aí vai ficar... A raiz vai ser de 1,99. Porque vai ficar a raiz de 10 elevado Décima de 10 elevado a 3. 3, certo? Vezes 10 elevado a menos 8. Aí você olha lá no exercício, então 1,99, é isso? 1,99? Isso. Então, 1,99 vezes 10 elevado a menos 8 seria a concentração de íons H+. Certo? Certo, Pro. Tudo bem, gente? Se quiser arredondar, colocar aqui 2 também é válido. Certo? Agora o último. O último, nós temos aí informação da saliva. Nós temos duas informações, hein? pH e pOH. Como é que a gente vai proceder agora? Diz que o pH é igual a 6,8 e o pOH é igual a 7,2.
que a gente faz? Concentração de H+. Então, concentração de H+, qual fórmula que a gente vai usar? Antilog. Antilog. Então, 10 elevado a menos 6,8. Muito bem. O que eu faço agora? Fala para mim. Vai ficar 10 elevado a menos 6 vezes 10 elevado a 0,8. Isso. Ou seja, a gente separou característica e mantista, certo? O que a gente vai fazer agora, depois disso? Aí vai ficar 10 elevado a menos 6 vezes 10 elevado a menos 1 vezes 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a menos 8. Menos 0,8. Isso, menos 0,8. Isso, muito bem. Então, depois que você separa característica e mantista, você acrescenta o menos 1, o 10 elevado a menos 1 e 10 elevado a 1, certo? Certo. Então, fala para mim, ó, quanto é que dá isso aqui? 10 elevado a menos 7 Perfeito. vezes 10 elevado a 0,2. 0,2. Muito bem. Agora a gente lembra que isso aqui é um expoente fracionário. 0,2, opa, é o mesmo que 2 sobre 10, certo? Certo. Então, vai ficar 10 elevado a 2. Só estou mudando aqui a ordem dos produtos, ok? Só que a gente sabe que não vai alterar os fatores. Então, vezes 10 elevado a menos 7. Agora, esse 10 aqui vira raiz. Então, fica raiz décima de 10 elevado ao quadrado vezes 10 elevado a menos 7. Quanto é que dá isso aqui? 1,58. Então, 1,58 vezes 10 elevado a menos 7 seria a concentração de íons H+. Certo, criança? Certo. Ok? Então, agora o que a gente vai fazer? Qual fórmula a gente vai utilizar para achar a concentração de íons OH-? KW. KW, perfeito. Então, a concentração de íons OH- é igual a KW sobre a concentração de íons H+. Então, 1 vezes 10 elevado a menos 14 dividido por 1,58 vezes 10 elevado a menos 7. Ô, Pro, pode arredondar para 2? O quê? 1,58? Isso. Não. Ah, não deu 6 ainda. Se for 1,6 ainda dá, mas 2 não. Muita coisa, né? 1 dividido por 1,58? Pode fazer aí. Quanto? Aproximadamente 0,663. Isso aí. 0,63? Isso. Ok. Conservamos a base e subtraímos os expoentes. Então, menos 14 menos 7. Menos com menos vai dar mais. Eu devia R$14, fui lá e paguei 7. Estou devendo quanto agora? 7, menos 7. Então, 0,63 vezes 10 elevado a menos 7. Está correto? Não. O que eu faço? Uma para a direita, uma casa para a direita. Uma casa para a direita. Muito bem. Se eu ando para a direita, então eu vou aumentar o expoente em uma unidade, certo? Certo. Não, diminui. Não, diminui. Ai, que ódio. Lembra, se for para a direita, diminui. Se for para a esquerda, aumenta. Então, a gente andou uma casa, a gente aumenta, diminui uma unidade. Então, vai ficar 10 elevado a menos 6, certo? Não. Menos 8. Menos 8. Menos 8, isso aí, lembra que está do lado negativo da reta matemática. Então, menos 8 é igual à concentração de íons OH-. Tudo bem, crianças? Sim. Ok? Isso aí, olha só. Preenchemos toda a tabelinha.
Ok? Tem bastante exercício de pH lá na prova de vocês. Ok? Alguma dúvida, gente, sobre pH? Não, pro. Não? Tá tudo ok? Tá, só é cansativo fazer, nossa. É bastante cálculo, né? A É, eu gente tava vai... Foi o que eu falei, eu não fiz, né? Então você tava falando, eu tô aqui no papel e fazendo, dá até vontade de escrever de tanta conta que é. É, bastante cálculo. Mas aí depois, como vocês não fizeram, a gente fez junto, depois vocês façam de novo sozinhos, vejam se vocês conseguem reproduzir os resultados, certo? Sim. Porque é em prática que é na prática, né, que você vai se deparar com as suas dificuldades, ok? Então tenta fazer de novo e é só praticando que vocês realmente vão aprender. Ainda mais esse truquezinho aí que eu ensinei para vocês precisam praticar para não esquecer. Certo? Porque isso aí, ó, vou falar uma coisa para vocês, eu não vou encontrar isso em canto nenhum, tá? Não vai encontrar em livro, em lugar nenhum, hein? Então, ó, tá? Então, não esqueça. Grava, faz exercício que é para vocês aprenderem de fato, tá? Okay. Muito bem. Então, olha, por hoje é isso. Eu vou voltar aqui no computador só um minutinho. Agora eu acho que ninguém entrou, mas depois vou baixar mais uma listinha. No celular. Então, nenhuma dúvida, né? Não, pro. E aí, crianças, alguma dúvida? Ou não? Tudo certo? Tudo certo, pro. Tá ok. Então, amanhã nós vamos falar sobre um assunto legal, que é hidrólise salina, é facinho, tá bom?